Olá! Bom, dando continuidade à aula que a gente havia começado sobre complexos regionais, né? Ainda falta a gente falar sobre o complexo do Centro-Sul no seu aspecto geral e o complexo do Nordeste também no seu aspecto geral. A gente vai falar aí, né, completar mais alguns detalhes sobre esses assuntos, né, que nós já tínhamos de uma certa maneira comentado várias coisas dentro dessa concepção de complexos regionais. Bom, o complexo do Centro-Sul, ele é composto de 12 unidades da federação, tá certo? O que pega em torno de 25% do Brasil. O Centro-Sul é essa região que faz o gargalo do Brasil, que faz esse afunilamento, que sai aí do centro do Brasil e vem em direção aqui ao sul do Brasil. Então forma um gargalo. Por isso essa região tem uma área menor, né? Essa região acaba tendo uma área menor. Mas, sem dúvida nenhuma, essa é a região de grande destaque econômico dentro do Brasil. Quando a gente olha o relevo dessa região, eu vou pôr a câmera num lugar que a gente consiga ver melhor o relevo, tá certo? Quando a gente olha o relevo dessa região, tá certo? Do chamado Centro-Sul, vale a pena a gente falar sobre a questão dos planaltos, né? O planaltos e serras do leste e sudeste, que forma aqui a região próxima ao litoral, né? Essa formação de relevo próxima ao litoral, aonde a gente tem uma região de mares de morro. Mares de morro é porque quando a gente olha em cima do relevo, a gente vê um relevo todo ondulado. É como se fosse realmente um mar de um morro atrás do outro, tá certo? Alguns autores chamam isso aí também de meia laranja. Gente, só para poder localizar vocês, é a Serra do Mar, é aquela serra que a gente está descendo aqui no estado de São Paulo quando a gente está indo para a praia, tá? Então essa localização aí do chamado Planaltos e Serras do Leste e Sudeste seria o Planalto Atlântico ou a Serra do Mar, como a gente também está acostumado a falar. Então é uma das formações de relevo que chama a atenção dentro da região do chamado Centro-Sul, tá? É uma das áreas que chama a atenção. Tudo bem, gente? Bom, virando o slide, né, indo para uma outra área que chama a atenção, é que se você pegar o interior do Centro-Sul, né, a gente vai pegar o interior, essa faixa grande que pega o interior do Centro-Sul, tá certo? Que estaria marcado aí no mapa, pessoal, com o número 3. Se você ampliar o slide, você vai ver marcado com o número 3. A gente vai ter os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, que é uma área de terreno vulcânico, onde a gente vai encontrar terra roxa, que é um solo extremamente fértil, bacana para a produção agrícola. Foi nessa região que a gente viu florescer, por exemplo, o ciclo do café, e é dentro dessa região que a gente vê florescer hoje a cana-de-açúcar. Então, a terra roxa, né, nome que foi dado aí pelos italianos, né, essa terra de cor avermelhada, estaria dentro dessa área, dessa faixa de número 3. Então, são duas áreas que chamam a atenção no relevo do Centro-Sul. A área próxima ao litoral, que seria o Planalto Atlântico, e essa área para o interior, que seria os Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. Esse nome por conta do rio Paraná, que passa por essa região, que passa por essa localização. Tudo bem, gente? Bom, ainda dentro dessa área, vale a pena a gente falar, tá certo? Da bacia hidrográfica do rio Paraná. Deixa eu colocar numa posição que vocês consigam enxergar, né? Duas imagens, em cima a bacia do rio Tietê-Paraná, e embaixo a usina hidrelétrica de Itaipu, né? Você vai ter duas imagens aí, deixa eu destacar. A imagem de cima, a bacia do rio Paraná e do rio Tietê, tá? E o embaixo, a usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma das maiores usinas do mundo, né? Tá? Ela está aí parelhada com a usina de Três Gargantas, que fica localizada na China, tá? Que é uma das maiores usinas do planeta Terra, localizada em território chinês. Chama-se usina de Três Gargantas. Bom, a gente vai ter aí então a usina hidrelétrica de Itaipu e o lago de Itaipu, tá certo? E a usina, como você pode estar vendo aí nessa imagem, tá certo? E o destaque para a grandiosidade dessa usina que vem aí, né, do período dos militares, é uma obra feita no período dos militares, que hoje é uma obra muito importante para o fornecimento de energia. Uma outra coisa que vale a pena destacar, tá certo, dentro da nossa região, na região de Minas Gerais, tá certo? Na Serra da Canastra, nasce o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, ele nasce em Minas Gerais e corre em direção ao Nordeste brasileiro. Aliás, é por isso que o Rio São Francisco não seca. Ele é um rio que corre o ano todo, ele é chamado um rio perene, porque ele nasce numa região chuvosa, que é aqui a região sudeste do Brasil, que aqui nós estamos estudando com o nome de região
Centro-Sul. Então a Serra da Canastra é a região onde nasce o Rio São Francisco. E qual vegetação que chama atenção dentro dessa região? Como você vai ver aí no próprio mapa, a vegetação que mais chama atenção dentro dessa região é a Mata Atlântica, tá certo? Que é uma das principais formações vegetais do Brasil e da região Centro-Sul. Ela não é a única, a Mata Atlântica é uma delas. Também nós vamos encontrar aqui a Mata de Araucária e o Cerrado Brasileiro, que também está localizado dentro dessa vegetação, tudo bem? Lembrando que essas vegetações foram amplamente afetadas em função da ocupação humana, já que essa região é a região de maior concentração populacional do Brasil, tá? Essa é uma imagem de São Paulo e dá pra gente entender por que a vegetação dessa região acabou sendo tão afetada. Afinal de contas, né, pessoal, essa região concentra a maior parte da população brasileira. Quando nós falamos de estado de São Paulo, nós estamos falando de uma região que, né, tem quase 46 milhões de habitantes dentro do Brasil. É o estado mais populoso do Brasil, tá certo? Então, por isso, essa questão de a gente destruir a vegetação e essa grande concentração de pessoas. Outra coisa que vale a pena chamar a atenção é que nós temos duas grandes metrópoles nacionais, o Rio de Janeiro, e metrópoles regionais, que seriam metrópoles menores, que é o caso de Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Então, essa é uma região de importantes cidades, de importantes metrópoles, tá certo? Outra coisa que chama atenção é a questão do povoamento, que foi um povoamento feito por vários grupos de imigrantes, né? Nós tivemos um povoamento imigratório, onde se destaca a formação de pequenas propriedades, principalmente ali no sul do Brasil, né? Feito pelos alemães, também, eu não coloquei aqui, mas também feito pelos italianos, que acabaram ocupando aquela região. De forma geral, quando a gente olha para todo o Centro-Sul, o que mais chamou a atenção nos últimos anos foi a entrada do café. O café que entrou ali pelo Vale do Paraíba e se espalhou pelo interior de São Paulo e depois vai tomar outras regiões. O café ganhou grande notoriedade, tá certo? De uma certa forma, até hoje o café tem um papel importante dentro da economia do país, não tão importante como foi alguns anos atrás. A gente não pode esquecer que hoje existem produtos agrícolas que ganharam mais destaque na pauta de exportação, como é o caso da soja, né? Tá certo? E o caso da China, que compra boa parte da nossa soja, mas o café ainda é um item importante que acabou sendo produzido dentro dessa região, tá certo? E vale a pena falar também que os italianos foram também um grupo de destaque que vieram trabalhar dentro dessas lavouras, tá certo? Do café. Lembrando que depois, quando acaba o café, né? Acaba o café, a gente vai se deslocar para outra atividade econômica, que será a indústria. E um dos últimos grupos que chegou no Brasil e que acabou se fixando em grande parte aqui na nossa região, não foi a única região que eles se fixaram, mas em grande parte eles se fixaram aqui, foram os japoneses que chegaram aqui em 1908, no Kasato Maru, é o nome do barco que os trouxe, tá certo? E eles acabaram se fixando aqui também para alavancar a cultura do café, também ficaram aqui com a cultura do café. Com essa questão, né, depois do café, a gente vai ter, graças a Getúlio Vargas, o desenvolvimento de um processo de industrialização, uma indústria de base estatal, uma indústria de base do capital estatal. Depois essa indústria vai ser, né, associada com a indústria de capital estrangeiro, que são as multinacionais. Então, primeiro se alavanca o Brasil pela indústria nacional, depois se alavanca o Brasil pelo capital estrangeiro, tá certo? E o Brasil, então, tem um grande desenvolvimento do seu setor industrial dentro do Centro-Sul, principalmente nesse eixo aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tá certo? Foi um grande eixo de industrialização, e não só industrialização, mas também, né, como nós já tínhamos falado, de grandes centros urbanos. O próximo complexo regional é o Complexo Regional do Nordeste, tá certo? Que pega também aí em torno de 15% do território brasileiro, tá? Junto com o Sudeste são dois complexos menores, lembrando que a maior parcela do Brasil está ali no número 1, que é o Complexo da Amazônia, tá certo? O Complexo da Amazônia abrange a maior parte, é um relevo também formado por planaltos, chapadas e depressão, tá certo? Vale a pena destacar o marcado aqui no mapa, pessoal, com o número 10, que é o Planalto do Borborema, e marcado no mapa com o número 19, que é a chamada Depressão Sertaneja, tá? Então, o Nordeste teria dois destaques aí, o Borborema e a Depressão Sertaneja, tá? Então, vale a pena falar e destacar essas duas formações. Opa, eu voltei.
né? Essas duas formações do relevo aí, tá certo? Bom, como hidrografia, nós temos aí a hidrografia do Rio São Francisco, o Rio São Francisco que eu já havia falado, ele não nasce no Nordeste, ele nasce em Minas Gerais e atravessa, eu vou pôr a imagem aqui para você ver, atravessa o sertão nordestino e no desaguar ali no Oceano Atlântico. O Rio São Francisco é um rio totalmente brasileiro, nasce no Brasil e termina no Brasil, tá? Desaguando ali no Oceano Atlântico, né? Vai passar pelos estados da Bahia, nasce em Minas, mas vai passar pelo estado da Bahia, tá certo? Vai fazer a fronteira entre Pernambuco e Bahia e a fronteira ali entre Alagoas e Sergipe, desaguando no Oceano Atlântico. É utilizado para navegação, é utilizado para irrigação, é utilizado para a geração de energia elétrica. E dentro dessa área nós temos um clima chamado clima tropical semiárido, que é um clima aonde passa o Rio São Francisco, tá certo? Mas não é o único clima. O Nordeste, na verdade, é servido por vários climas. Ali, onde está o número 3, eu estou vendo o tropical semiárido. Ali onde está o número 4, eu estou vendo o tropical úmido. E ali onde está o número 2, eu estou vendo o tropical típico. Ou seja, o Nordeste é servido por uma gama, né, por uma grande quantidade de rios aí que formam essa região. Como formação vegetal, a gente vai ter aí a caatinga, que seria a vegetação que mais se destaca, tá certo? A de maior área, a de maior tamanho, tá vendo, pessoal? Essa é de maior área, de maior tamanho, tá? Mas não é a única, a gente vai encontrar Mata Atlântica, a gente vai encontrar a Mata dos Cocais entre o Maranhão e o Piauí. Cocais, pessoal, são palmeiras, palmáceas, tá certo? A gente destaca a carnaúba e o babaçu. Essas duas vegetações fazem parte da chamada Mata dos Cocais. Tá? É uma vegetação de palmeiras, tá? Entre Maranhão e Piauí. E a gente vai encontrar também o cerrado. Tudo bem, gente? Deixa eu voltar aqui ao normal. A gente vai encontrar também o cerrado. Essas vegetações é que predominam. Tudo bem? Então aí você vai ver um pouco melhor, tá certo? As vegetações do Brasil aqui, ó. Caatinga, cerrado, Mata Atlântica, tudo bem? Que forma o complexo do Nordeste. Bom, aí quando a gente vai estudar o Nordeste ele é dividido em 4 faixas. Eu vou baixar a câmera aqui para você ter uma noção melhor. Eu vou fazer o estudo de trás para frente. 4, 3, 2, 1. O 4 é a zona da mata, o 3 é o agreste, o 2 é o sertão e o 1 é o meio e norte. Bom, na zona da mata nós temos um solo massapê ou massapé, que é um solo extremamente fértil, ótimo para agricultura, e nós temos desenvolvimento agrícola aí nesse clima chuvoso, que é o tropical úmido. Nós vamos ter aí a cana-de-açúcar e o cacau. Essa imagem que você está vendo são frutos do cacau na árvore, tá certo? Você está vendo o fruto do cacau na árvore. O cacau ele é plantado ali no sul da Bahia, na região de Ilhéus, como você está vendo, pertinho da cidade de Porto Seguro, tá? Então você tem um desenvolvimento agrícola, inclusive com grandes propriedades, de grandes latifúndios, né, numa região chuvosa. Nós também temos dentro dessa região litorânea do Nordeste, tá? Vale a pena destacar o desenvolvimento industrial. Eu não vou falar sobre todos os polos industriais, eu vou destacar um que fica ali na Bahia, chamado Polo Petroquímico de Camaçari. Aí você está dando uma olhada, é gigante o lugar, é muito grande, tá certo? É um polo do destaque internacional, só para você ter uma ideia, pela grandeza que ele tem. Então, diferente do que a gente imagina que o Nordeste não tem indústria, sim, o Nordeste tem uma indústria muito forte. Vale a pena destacar o polo petroquímico de Camaçari e vale a pena destacar também a indústria têxtil, que é muito forte também no Nordeste. Eu não pus imagem nenhuma, mas ela também é muito forte dentro do Nordeste. Outra indústria que é muito poderosa é a chamada indústria do turismo. Eu pus aí uma imagem do Pelourinho, tá certo? Que fica localizado na Bahia. Também é uma indústria muito poderosa, de muito destaque, tá? Mas o que mais chama atenção no Nordeste, sem dúvida nenhuma, é a questão das praias, né? Então, se você pegar por todo o Nordeste brasileiro, você tem um roteiro de turismo de praias que é gigantesco, né? Eu estou destacando aqui Maceió, mas eu pus só como efeito de causa, mas de Salvador para cima, a gente tem uma enorme quantidade de praias que podem ser destacadas como alavanca de desenvolvimento econômico para a região Nordeste. Bom, aí indo para o número 3, é o chamado agreste. Essa região é uma região de pequenas propriedades onde se pratica policultura. É essa região que alimenta o Nordeste brasileiro, é aí que sai a plantação que alimenta feijão, batata, fruta, enfim, de forma geral, essa região é que alimenta o Nordeste.
A de número 2, olhando no mapa, é a chamada região do Sertão Nordestino, né? Essa região é a região seca, é a região pobre, mas vale a pena lembrar que essa região tem desenvolvimento econômico, sim. Você está vendo inclusive uma imagem aí de uma pessoa cortando um cacho de uva, porque ali no Vale do São Francisco existe uma agricultura irrigada muito famosa e muito importante, aonde se destacam vários produtos, principalmente questão das frutas, e a uva é um dos que tem um grande destaque aí, tá certo? Dentro dessa área. A gente também tem ali uma pecuária, não é uma pecuária de destaque, mas tem uma pecuária, tá certo? E uma produção de um algodão chamado algodão arbóreo, que é adaptado ao clima seco. Mas o que eu estou enfatizando é essa agricultura irrigada. E no meio norte ali, tá certo? Entre o Maranhão e o Piauí, você vai ver aqui pela imagem, né? O número 1, tá? Nós temos uma cultura do arroz, tá certo? Então, é uma região de desenvolvimento econômico, sim, é uma região importante, sim. Aliás, todas as regiões do Brasil são muito importantes. Tudo bem, gente? A gente vai ficando por aqui, dê uma passada aí nos principais pontos, tá ok? A gente se vê na próxima.